para a próxima questão, professor Hilton. Vamos lá. A questão diz assim, olha na sua telinha aí. Na cozinha de uma casa ligada à rede elétrica de 110 volts, há duas tomadas A e B. Então, a rede elétrica é de 110 volts e existem duas tomadas A e B. Deseja-se utilizar simultaneamente um forno de micro-ondas e um ferro de passar roupa, ó, com as características indicadas. Para que isso seja possível, é necessário que o disjuntor dessa instalação elétrica seja de, no mínimo, então veja bem, é preciso que ele quer usar um disjuntor para proteger o circuito elétrico aí, tá? E quer saber qual é o disjuntor adequado para proteger o circuito elétrico e permitir o funcionamento dos dois equipamentos, né? Os dois eletrodomésticos, o ferro de passar roupa, cujas especificações nominais encontram-se aí, ó, uma tensão de 110 volts e uma potência de 1.400 watts. Essas especificações nominais vêm gravadas no corpo do aparelho quando você compra, é obrigação do fabricante fornecer isso ao consumidor. Então tem lá 110 volts, 1.400 watts. O que significa dizer isso, caro telespectador? Significa dizer que o aparelho foi fabricado para ser ligado em 110 volts. E isso acontecendo, a potência desse aparelho é de 1.400 watts, tá? Do ferro de passar roupa. Já o micro-ondas foi fabricado para ser ligado na tensão nominal de 110 volts e a sua potência seria de 920 watts, correto? Então essas são as informações dadas, tá aí as duas tomadinhas, ó, entra na sua casa os dois fiozinhos, a fase e o neutro, o disjuntor ligado na fase, lá em cima, ó, e embaixo o neutro. A DDP, a diferença de potencial nos pinos da tomada A e nos pinos da tomada B, 110 volts, em todas as duas, perceba que elas estão interligadas em paralelo, em paralelo. Em paralelo, a DDP é a mesma. Ok, professor, para cá, vestibulando. Lembrando que o disjuntor, você tem um disjuntor na sua casa. Lógico que na nossa residência, existe disjuntor, por exemplo, para 2 quartos, um outro disjuntor para sala, um outro disjuntor para o chuveiro. Então, ele tem um quadro de luz com vários disjuntores. Mas, às vezes, você liga um aparelho, por exemplo, no seu quarto e dispara um disjuntor. Por quê? Porque já tinha outros aparelhos ligados e com esse aparelho eles necessitam, para funcionar, puxar uma corrente daquela tensão, daquela tomada, tá certo? Lá na tomada eu tenho uma diferença de voltagem, 220 volts. Na hora que eu ligo o aparelho é que eu fecho o circuito e que vai aparecer uma corrente. Então eles puxam a corrente. Então se o disjuntor que está lá no quadro de luz não suportar todas essas correntes que ligou por ter adicionado um aparelho a mais, ele vai e desliga. Então, às vezes acontece isso na nossa casa, ou numa filmagem que está sendo feita, ligou uma lâmpada muito forte, o disjuntor não aguenta e desliga. Por quê? Porque os aparelhos que estão lá funcionando consumiram uma potência e aí puxaram uma corrente maior do que a que o disjuntor estava lá para proteger e ele automaticamente desliga. Tá certo? Então essa é a função do disjuntor. Então ele quer saber qual é o disjuntor para que funcione o ferro e o micro-ondas ao mesmo tempo. Então, professor Hilton, vamos a essas continhas aí, tá certo? Muito bem. Observe aí na sua tela, caro vestibulando, que a potência do aparelho está em função da DDP, que ele encontra-se submetido, e da intensidade da corrente elétrica que circula nesse aparelho. Potência é igual a DDP, que o aparelho está submetido, vezes a intensidade da corrente elétrica. Lembrando que foram ligados simultaneamente o micro-ondas de 920 watts e o ferro de passar roupa de 1.400 watts. Então você soma essas potências, 920 com 1.400, encontrando um total de 2.320 volts, todos os dois aparelhos submetidos a uma mesma DDP, 110 volts, e assim você encontra a intensidade total da corrente elétrica que vai passar pelo disjuntor, 21 amperes. É a intensidade total da corrente elétrica que passa pelo disjuntor, 21 amperes. Se você quisesse encontrar, fazendo aí uma ressalva, a intensidade da corrente solicitada por cada aparelho, a intensidade de corrente individual em cada aparelho, você pegaria os 920 watts de potência e dividiria por 110 volts, no caso do micro-ondas, e acharia a intensidade de corrente que circula no micro-ondas. Faria a mesma coisa para o ferro de passar roupa, 1.400 dividido por 110 volts.
e acharia a intensidade de corrente em cada aparelho individualmente. Somando essas correntes, encontraria os mesmos 21 amperes. Ora, 21 amperes é a intensidade total de corrente que passa pelo disjuntor. Se nós colocássemos um disjuntor de 20 amperes, o disjuntor de 20 amperes ele só suporta a intensidade máxima de corrente de até 20 amperes. Ele só deixa passar até 20 amperes. Se passar mais de 20, ele vai e desarma, desliga o circuito. Então nós não podemos colocar um disjuntor de 21 amperes. Se você voltar nas alternativas aí um pouquinho, opa, aí olha só, 10 amperes. Não é adequado. Está passando 21 amperes, um disjuntor de 10 ele só suporta, só deixa passar até 10 amperes. 15 é a mesma coisa, 20 é a mesma coisa. O disjuntor de 25 amperes e o de 30 amperes, os dois seriam possíveis. Se você colocasse qualquer um dos dois, o circuito funcionaria. Porém, o disjuntor de 30 amperes seria um disjuntor muito acima da intensidade de corrente que está circulando nesse circuito. De tal forma que ele não funcionaria como um dispositivo de proteção. Se você botar um disjuntor, um fusível de 30 amperes, é bom colocar um disjuntor imediatamente acima da intensidade de corrente que passa pelo circuito. Se está passando 21 amperes, você calcula aí em torno dos 10% a mais, em torno disso aí, coloca então o disjuntor, o mais adequado aí seria o de 25, não é isso, Luiz? Pelas opções seria o de 25. Ok, vestibulando? Veja que as duas tomadas, 110 volts, 110 volts, as duas tomadas estão interligadas aí em paralelo. Então o ferro de passar roupa, ele funciona independentemente do micro-ondas estar ou não ligado. Se eu ligar só o ferro de passar roupa, o ferro de passar roupa vai então puxar uma intensidade de corrente elétrica, solicitar uma intensidade de corrente elétrica que ele precisa para funcionar. E pelo disjuntor passaria uma intensidade de corrente menor, que seria equivalente só aos 1.400 watts aí, ó, embaixo, 1.400, dividido por 110. Então, o ferro de passar roupa ele pode funcionar independente do micro-ondas estar ligado e vice-versa. Se o micro-ondas estiver ligado e o ferro de passar roupa não, o micro-ondas funciona perfeitamente. O que eu queria frisar aqui, que é a dúvida que o pessoal tem, é a seguinte: com os dois aparelhos funcionando, nós calculamos que a intensidade de corrente que passa no disjuntor era de 21 amperes. Se um desses aparelhos for retirado do circuito, a intensidade de corrente não é mais 21 amperes. Passa a ser uma corrente menor, que seria só equivalente daquele equipamento que se mantém conectado. Tá? Então você não vai pensar que vem os 21 amperes e pelo fato de eu ter tirado um equipamento, continua passando 21 amperes e agora o outro aparelho vai terminar tendo uma corrente alta passando por ele. Não é verdade. Cada aparelho conectado aí em paralelo solicita a intensidade de corrente que ele necessita para funcionar. Ok, caro vestibulando? Lembrar isso aí que é importante. E vestibulando, lembrando também que nós vimos que os dois aparelhos ligados simultaneamente, como o problema pediu, tá certo? Eles vão puxar, vamos usar esse termo, efeito didaticamente, vão puxar 21 amperes. Então a corrente que está passando ali no disjuntor vão ser exatamente 21 amperes e não o 25 amperes dele, tá? Amperes dele, ok? O disjuntor tem lá 25 amperes, a proteção, toda a parte mecânica, eletromecânica dele vai funcionar com a corrente até 25 amperes. Passou disso, ele desarma. Agora, naquele exato momento, não passa uma corrente de 25 amperes. O disjuntor não puxa a corrente, tá? Quem puxa a corrente são os equipamentos. Então, embora o disjuntor seja de 25 amperes, a corrente que vai passar é exatamente a corrente que os dois aparelhos requisitaram, que é exatamente 21 amperes, ok? Muito bem lembrado, Luiz. É outra dúvida que eles também costumam ter, né?